Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor de vocês aqui, né? Continuando a ideia aí de probabilidade que nós fizemos na quarta-feira passada, nesse momento aí de recuperação, né? Claro, se você estiver também assistindo, não está na recuperação, seja também bem-vindo aqui, né? Participe aí no chat, coloca o que vocês estão achando, vocês estão comentando. Então, a aula de hoje nós vamos continuar nessa ideia de probabilidade, esse contexto. Hoje eu estou sozinho aqui de novo, né? Participando aí nessa recuperação com vocês. Momento importante aí, né? Tentar recuperar aí alguns conceitos e, claro, né? Tentar observar aí algumas coisas que não foram vistas. Como, por exemplo, essa ideia de probabilidade não foi bem elaborada aí o ano passado aqui no centro. Nós não tivemos muito aqui essa aula no 7º ano, beleza? Então vamos olhar a habilidade aí primeiro. Então a habilidade é a 34 do 7º ano, que é planejar e realizar experimentos aleatórios ou similares que envolvam um cálculo de probabilidade ou estimativas por meio de frequência de ocorrência. O objeto de conhecimento é experimentos aleatórios, espaço amostral e estimativa da probabilidade, né? Estimativa de probabilidade por meio de frequência de ocorrência. Então o que nós vamos trabalhar hoje aqui, né? Nós vamos rever o conceito que nós vimos na aula passada, mas hoje nós vamos numerar esses elementos, digamos assim, né? Hoje nós vamos colocar uma referência, colocar uma relação para esses números, que é o que, por exemplo, vocês encontram. Qual que é a probabilidade? Quando você pensa em qual que é a probabilidade, você já pensa em um número. Hoje nós vamos quantificar, né? É a palavra mais utilizada, né? Nós vamos colocar um número aí, né? Uma quantidade, uma representação fracionária. Lembrando que para isso nós sempre temos, né? Nós sempre colocamos a ideia aí desse número como uma fração. Pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte. Então vamos relembrar aí, retomar a aula passada, que é estamos montando aí, né, que foi feito o exercício, né? Estamos montando uma surpresa para uma amiga no dia do seu aniversário. É uma caixa surpresa com vários presentes, mas para ela abri-la, para abrir essa caixa, né, ela deverá descobrir a senha. E aí foi colocada a ideia da senha na aula passada com os números 2, 6 e 9. Então ela tinha ali que colocar essa ordem aí de números, né? Colocar essa representação, o número 2, o 6 e o 9, para ela poder abrir. A ideia que nós vimos na aula passada foi sempre colocada que ele tinha ali, no caso, 6 possibilidades. Essas 6 possibilidades era sempre relacionada, nós sempre vimos, mudando a ordem dos números. Então eu começava lá com o número 2, 6 e o 9, e aí eu invertia o 9 e o 6, então ficava 2, 9, 6 e assim por diante. Vamos tentar ver isso na telinha? Então na telinha de vocês está aí a representação. Então, por exemplo, 2, 6 e 9. Aí eu vou mudar uma ordem. Aí eu começo, né? Mudei aí no caso o 6 e o 2 de ordem, ficou 6, 2 e 9. Aí eu tenho 9, 6, 2. Mudei aí mais uma, relacionar mais uma ordem. E aí eu tenho o 2, 9 e 6, se você pensar aqui, né? Vou até colocar aqui para escrever. Então eu mudei a ordem aqui, né? Ó, se eu observar, ó, eu mudei essa ordem aqui dos dois últimos números. Aí eu tenho o 6, 9 e 2, também mudando as últimas duas, né? A ordem dos dois últimos números. E o 9, 2, 6. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 6 possibilidades, né? Aí, se observar, essas são as 6 possibilidades possíveis. Ou seja, se eu tenho uma chance, eu tenho uma em 6, né? Então eu tenho que observar o quê? Que é o meu espaço amostral, né? Que é o meu 1 sobre o 6, que é o meu total de chances. Então, por exemplo, se eu colocasse 2, 6, 9, é uma chance nas outras 6. Como nós vimos na aula passada, né, como nós observamos na aula passada, essa representação, né, ela pode ser de uma outra forma. Eu vou dar 3 modelos de representação para vocês, que é fracionário, decimal e a porcentagem. As 3, todas, representam o mesmo valor, a mesma chance
digamos assim, né? A mesma forma de eu poder representar, de eu poder elencar esses elementos. Pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte. Então a fração aí eu já tenho, vocês estão vendo aí, ó, já tem a fração 1/6. Se eu dividir 1 por 6, eu vou encontrar 0,17 aí, né? Que é uma representação decimal. E aí eu multiplicando por 100, né? Então eu pego 0,17, multiplico por 100 aqui, né? Ó. Então eu vou encontrar 17%. O que é o 17%? O 17% é a chance aí que eu tenho de achar a combinação aí nessa primeira. Então, se eu observar, então, esses 17%, nada mais é do que eu tenho a chance. Então, eu tenho 17% de, na primeira, eu conseguir achar, no caso aí, conseguir colocar a chave ou conseguir aí abrir esse cadeado e etc. Então, essa ideia aí, né, esses 17% é uma representação. Geralmente, não é certeza, a porcentagem é a forma com que você representa melhor, né? Com que você representa mais fácil aí, no caso, a ideia de probabilidade. Não é a única. Outras, né, a fração e o decimal também é representado, mas geralmente a porcentagem é o que mais representamos. Então, para a aula de hoje, né, nós vamos numa ideia aí, um pouquinho dessa ideia é com os números racionais, né, o que nós podemos encontrar. Eu não tenho doce, né? Então a ideia aí foi, a atividade foi relacionada com doce, mas eu tenho uma outra ideia aqui, eu tenho uma outra forma de representar a mesma relação que nós vamos ver. Então qual que é a ideia aí, né? Se eu contar essas balas, aí no caso era uma bala de goma, né? Qual é a quantidade de cada uma delas? O que eu fiz aqui? Eu não tinha a bala, né? Não tinha como representar, ficar trazendo a bala, né? Inclusive foi a ideia da professora Alessandra. O que eu fiz aqui? Eu trouxe em fichas, né? Ó. Então eu tenho a ficha preta aqui, ó. Tem a ficha preta, a verde ali, né? Que tá na relação, a branca, eu tenho uma vermelha e eu tenho a azul. A ideia é a seguinte, eu vou contar com vocês, aí eu vou fazer essa contagem aí com vocês dessas fichas, pra gente preencher essa tabela aí que tá na telinha de vocês. Então eu vou no seguinte. Eu vou iniciar pelas pretas, então vamos lá. Pelas pretas, o que eu fiz aqui? Eu montei bloquinhos com 5, mas eu vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então eu tenho outra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então eu tenho 20 aqui. 5, 10, 15, 20. Então eu montei 20. 21, 22, 23, 24. Então vamos preencher a tabela ali, a primeira, com o número 24. Pode pôr na telinha para eles. Então a primeira aí, ó, vocês estão vendo, eu tenho 24 pecinhas. Era para ser bala de goma, mas eu tenho 24 peças pretas. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para as peças verdes. Então vamos lá, de novo. Eu fiz os montinhos aqui com 5 para facilitar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, então tenho 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 20. E aí, por último, 21, 22, 23, 24, 25. No caso, aí eu vou enxergar, né, com as verdes. Então, na telinha ali para vocês, para preencher, eu vou ter ali a verde, né, como 25, né? No caso ali represento 25 ali das, no caso, as minhas peças em verde. Vamos para a última aqui, ó. Então, para a última aqui, a branca, para a última não, né? Para que está no meio ali, a branca. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, aqui eu tenho 10, 11, 12, 13 fichas brancas, né? Então, aqui eu tenho 13 fichas brancas. Preenchendo a tabela lá, eu vou encontrar, então, aqui, ó, colocando, só para vocês verem, então, colocando aqui, ó, 13 fichas brancas ali. Vamos para a vermelha, aí a penúltima, né? Então, a vermelha. Contando aqui a vermelha, eu tenho, ó, uma, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então,
tenho já 10 ali, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 20. Então, 5, 10, 15, 20. E uma que entra na minha tabela ali, que vai encontrar para vocês. Então, eu tenho 21 ali, ó, pecinhas vermelhas, né? Então, eu tenho 21 ali vermelhas. E por último, em azul. A última aqui, a representação em azul, eu vou ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 15. Mas, duas aqui, 17 é a minha última representação aí. Eu vou colocar, então, 17 no caso, é o número de fichas azuis que eu vou ter. Somando tudo, eu tenho 100 fichas. No caso, aí era para ser 100 balas de goma, mas a produção comeu. Então, eu tenho aqui, no caso, 100 fichas aqui, contando todas as fichas aqui da ideia, né? A ideia que eu tenho de todos os elementos que eu tenho. O 100, eu vou até escrever com vocês, vamos para a telinha, eu vou até escrever, que esse 100 aqui, ó, nós chamamos aí, né, do nosso espaço, nós temos como todo o elemento. Então, 100 aí é todo o elemento que eu tenho, é todo o espaço que eu possuo. Então, 100 é o total. Meu, é uma ideia aí de representar? Tentamos colocar o 100 aí para facilitar, mas o 100 é o total. Todos os elementos que eu tenho dentro, né, e no caso, eu tenho dentro, vamos colocar todas essas fichas num pote, eu vou ter 100 fichas. Então, 100 é meu espaço total aí que eu vou representar. Pensando nisso, eu vou observar o seguinte. Qual que então é a probabilidade de sair então uma peça preta? Então, eu vou colocar todas as fichas dentro de um pote ali, né? E aí eu vou retirar uma peça preta. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Pode pôr na telinha, então vai ser a nossa primeira atividade. Preencha a tabela abaixo, né? Indique a probabilidade de eu, no caso aí, pegar... É uma bala de goma, mas seria a ficha, né? No caso, seria preta, né? Tá escrito, mas é preta, entre todas as balas aí representadas. Qual que é essa chance? Qual que é a representação que eu tenho? No caso é o preto. Quais são? Fracionário, decimal, porcentagem. Escolha uma, represente. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornamos aqui. Olha, no chat aqui quem está participando, a professora Cláudia aqui participando, Iago aqui, dando bom dia aqui, bom dia, Iago participando. Davi, o Davi está participando aqui, ele colocou, eu não entendi, eu acabei de chegar. Sem problema, Davi, vou responder essa aí a próxima eu vou pedir para você fazer, que é semelhante, aí você vai conseguir localizar, vai conseguir fazer. Professora Simone aí, professora, olá, bom dia. Participando aqui, muito obrigado aí pela participação nesse janeiro aqui, né? Hoje, dia 11 de janeiro, agora 9h16, aqui uma aula ao vivo para recuperação aí, é muito importante colocando. Então vamos tentar elencar, tentar responder esse exercício. Na telinha vai aparecer a resolução, que é o seguinte, né? Então, ó, no exercício anterior eu tinha 24 e agora eu tenho que observar desses 24 aqui, né? Ó, desse modelo de 24, a quantidade, né, que eu tenho dessas peças pretas, como eu vou representar? Lembrando, né? Eu tenho lá, eu coloco geralmente espaço amostral como o A, geralmente a gente utiliza o E de evento, né? Ó. Então é o número do meu evento dividido pelo número total, né, que pode acontecer dentro desse caso. Meu número do evento, meu número do espaço amostral, o que vocês quiserem representar aí, meu número é o 24. Então o número aqui que eu represento, eu tenho que encontrar que é 24. Lembra que eu falei do 100? O 100 é o total de peças, é o total de bala, é o total que eu tenho para representar. Então, 100, aqui eu já encontrei a fração. Beleza. Decimal é a ideia de você ou divide ou anda a casa com a vírgula, e aí eu encontro 0,24. Esse é bem simples, né? Ó, então está o 24 com a vírgula aqui. Se eu andar, eu estou dividindo, eu ando 2 casas para a esquerda. Então eu coloco a vírgula aqui, né? Então represento como 0,24. Ou, no caso, como já está, né? Ó, essa representação mais simples. 24 por isso que tem essa barrinha, né? 24%. Então, 24% aí é a representação dessa fração, no caso aí da probabilidade. Como eu posso identificar? E aí entra, né, o que eu posso localizar, que é a ideia do seguinte, 24, que é a interpretação, 24% é a chance que eu tenho de retirar uma peça preta. Então eu coloco minha mão lá dentro do pote, qual a minha chance? 24%. Então, de todas as peças, de todos os elementos, 24% é a chance aí, no caso, que eu vou possuir para retirar, no caso, essa peça. Então, é mais ou menos essa ideia, é nesse contexto que nós vamos trabalhar hoje. Essas 3 representações, fracionária, decimal e aí, no caso, a probabilidade em porcentagem, como nós representamos. Vamos tentar mais uma para ver se a gente consegue localizar e ver se isso é verdadeiro? Na próxima aí, ó, nós já calculamos aí na telinha vai aparecer a peça verde, né? Então a verde aí. Então eu quero saber agora da peça verde. Qual representa a fração, o decimal e a porcentagem? Então, de novo, 3 minutinhos para vocês. A gente já retorna. Bom trabalho.
Retornamos aqui. Só comentando aqui antes, né, colocando. Professora Simone, sim, eu estou vendo aqui seus comentários, obrigado. Muito obrigado pela participação, principalmente agora em janeiro, né, colocar. Participando aqui também, a Tainá, se eu não me engano, Taiana, acho que é Taian, Taian, acho que é. Taian participando aqui, dando um oi. O Iago, ele respondeu, mas também perguntou aqui. Fracionária é a fração? Isso mesmo, a fração, né, a forma fracionária de representar, nós temos aí essa fração, esse modelo. Então, quando a gente fala esses dois números aí com essa barrinha, a gente representa essa forma fracionária. Essa fração, como nós sempre vimos aí, ó, tem aulas do ano passado, vocês podem observar, principalmente do 7º ano, que é o numerador e aí essa parte de baixo aí o denominador. Então é sempre importante nós representarmos. Obrigado aí pela pergunta, obrigado Iago aí por participar. O Davi, que tinha perguntado aqui que ele não tinha entendido, ele respondeu agora, ó. Obrigado, Davi. Respondeu 25 sobre 100, 0,25 e 25%. Boa, Davi, é isso mesmo. Aí ele até comenta, espero que eu tenha acertado. Acertou. Boa, Davi, é isso mesmo, é essa ideia mesmo. Professor Gilberto aqui. Bom dia, professor. Obrigado por participar. Respondendo a mesma coisa aqui que o Davi colocou, 25 sobre 100, 0,25 e 25%. Iago também respondendo, obrigado, Iago. Certinho a resposta, é isso mesmo. Essa que todo mundo está colocando aqui, a resposta certa. Professor Fred, Escola Estadual Professor Moacir Santos, de Campos da Diretoria Leste de Campinas. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado por participar aqui. Um abraço para você. Obrigado por participar aqui. Professora Cláudia, boa. 25 sobre 100, aí os 25%. A ideia da porcentagem, né, que nós estamos comentando, ela é muito importante para representar, no caso, aí, a probabilidade. Né? Geralmente, a probabilidade é uma porcentagem, você representa numa forma aí de porcentagem. Obrigado, professores, por participar. Vamos lá para a resposta, vamos observar? Na resolução que vai aparecer aí para vocês, é como nós comentamos aí, que o Davi comentou, o Iago, a professora Cláudia aqui também, o professor Fred comentando o seguinte, né? Eu tenho aí 25 sobre 100, então o evento, né, o meu espaço total aqui que eu quero, né? Então, meu evento é 25 sobre o total que eu quero que aconteça. Então, 25 sobre 100. Então, a fração aí que eu posso representar. Se eu dividir, eu encontro 0,25, né? E aí, no caso, se eu multiplicar por 100, ou, melhor dizendo, né, representação 25%, né? Por isso que é porcento, né? Como ele está representado aqui, ó, 25%. Então, essa resposta aí, para essa questão aí, no caso do verde. Qual que é a interpretação? De novo, né? A interpretação que é muito importante. Qual a chance de sair, no caso aí, uma peça verde? Eu tenho 25% de chance de sair uma peça verde. Então, quando eu colocar a minha mão lá, a minha chance é de 25%. E sair uma peça verde aí, no caso, no total, beleza? Vamos para uma próxima atividade? Nessa próxima atividade aí nós vamos ver é a peça branca. Só que eu quero que vocês representem a peça branca de novo. Fracionária, decimal e porcentagem. Então, 3 minutinhos para vocês. A gente já retorna aí. Bom trabalho.
Retornamos aqui, participando aqui no chat, professor Frederico também colocando da escola ali de Moacir, como eu falei para vocês. Professor Gilberto também aqui ó, participando da escola estadual, professor Orestes Rosolia. Professor Gilberto aí ó, não esqueci, hein, tô te devendo, pode deixar que eu vou voltar lá, vou conversar com você, vou te chamar, hein, tô te devendo, não esqueci, hein. 13 sobre 100, né, a representação que ele colocou, e 0,13, no caso aí 13% a representação. Professor Federico aqui mandando um abraço para todos aí que estão participando. Espero que vocês tenham entendido aí essa relação, né, esse contexto de como nós estamos observando, no caso, né, esse exercício. Esse exercício é muito importante aí, no caso, nós estamos tentando ver a fração, nós temos que observar algumas coisas antes. Fração é a forma que eu tenho que ver. O elemento que eu quero, né, o que eu quero que aconteça, dividido pelo todo. Então, o que eu quero é que aconteça dividido pelo todo. E aí sim eu estou convertendo em decimal e depois, no caso, aí, em porcentagem para representar. Geralmente a porcentagem, como eu comentei, é o caminho mais fácil. Vamos tentar fazer o exercício para ver? Na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que é o seguinte. Então, eu tenho 13, né, no caso, peças brancas, né? E aí eu tenho 13 sobre 100. Então, o que eu quero que aconteça dividido pelo total, né? Então, o que eu quero que aconteça dividido pelo total aí é o que eu represento. Então, 13 sobre 100 é a minha representação. Converto em decimal. Decimal aí, ó, vou até fazer de novo aqui, é andar duas casas, né? Então, eu estou dividindo por 100, então ando uma, duas, né? Então, 0,13 aí é a representação decimal. E no caso, porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100, ou eu já tenho a ideia, né? Eu já tenho, acho que essa aqui é a melhor ideia. Não é 13%, então 13% ali na representação da porcentagem, essa barra com essas duas bolinhas, né? Então essa porcentagem aí, de novo, é a interpretação. Então vamos de novo para a interpretação. Qual a chance de eu conseguir uma peça branca? Então eu colocando lá a minha mão dentro do pote, eu tenho 13% de conseguir uma peça branca dentre as 100 que existe ali no pote. Vamos então observar o seguinte. Eu tenho a chance desse evento. Eu tenho eventos com uma chance maior e eu tenho eventos com uma chance menor. Por que isso acontece? Por que eu tenho eventos aí, no caso, eu tenho chances distintas? Eu tenho chances distintas, né? Porque eu tenho quantidades diferentes. Eu tenho que observar as quantidades, eu tenho que observar o contexto, né? O quanto eu tenho dentro, no caso do pote, dentro desse evento ou o que vai acontecer. Quanto maior, no caso, as minhas fichas, maior a minha chance. Vamos tentar uma próxima aí, a penúltima, que era a vermelha, né? Então, de novo, eu quero a fração, o decimal e a porcentagem. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornamos aqui. Algumas respostas, todas aqui certas as respostas, né? Mas antes eu gostaria de falar um comentário do Iago. O Iago, eu acredito que é aluno, então tá aberto o chat aí para vocês, alunos, participarem, pode colocar o que vocês acham. O Iago colocou assim, ó, de um comentário que eu coloquei. Porque se fossem todos iguais, seria muito fácil de conseguir. É mais ou menos essa ideia mesmo, Iago. Se tivesse aí a mesma chance para todos, você tinha, no caso aí, as chances iguais, no caso de tirar alguma coisa, então as chances aí seria muito mais simples, né, de você calcular, muito mais fácil de você localizar. Então você não teria que identificar. Então, se todas as peças tivessem a mesma quantidade, aí seria muito mais simples você achar essa probabilidade, né? Colocando o Davi, ó, acho que o Davi aqui, ó, boa Davi, acho que você entendeu a ideia aqui certinho. Então, no caso da vermelha, né? 21 sobre 100, 0,21 e 21%. O Iago também respondeu a mesma coisa. Obrigado, Iago. E obrigado, professor Frederico. Aí um abraço para vocês aí de Campinas. Abraço para todos. Vamos ver a resposta? Pode pôr na telinha. Na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que é os 21, né? Então, 21 sobre 100 ali, como nós estamos fazendo. 21 é a quantidade, então é o que eu quero que aconteça, sobre, de novo, 100, né? Então, 21%, né? Eu já vou até colocar aqui, ó, 21% é representação, e o 0,21 ali, o 0,21 eu represento na forma decimal. Então, eu observando esses, faltou o último, que é o azul. Não vai dar tempo aí de colocar para vocês, mas eu vou fazer com vocês agora. Então, o 17, que é no caso aí as peças em azul. O que eu posso identificar? Então, eu tenho 17, que é o número de peças, né? Dividido pelo total, né, de elementos, de peças que eu tenho. Reparem no seguinte, ó, em todas eu tenho aqui o total mesmo, né? Esse valor não se altera. Por que não se altera? Porque eu não mudo ali a quantidade observando nesse contexto. Se mudar, aí tem uma outra relação, né? Se mudar essa ideia aí do denominador. E 0,17 e 17%. Então, o que nós vemos aí na habilidade 34, no caso aí, é a probabilidade, né? Foi a segunda parte. Essa representação fracionária, a decimal e a porcentagem. Eu quero agradecer a todos os alunos aqui que participaram. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor Gilberto, aqui, ó, parabéns pela didática, obrigado. Obrigado, professor Frederico, aqui participando. Então, nunca esquecendo, vai lá, entra lá, ó, tem o link aí para vocês, tem o QR Code, avalie a aula. Coloca o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. Coloca como que é. Hoje eu estou sozinho aqui, então, basicamente, hoje vocês vão me avaliar aqui sozinho. Espero que vocês tenham gostado. Fique esperto em 7º ano. E pro 8º, hein? Passa na recuperação. Então, até a próxima. Falou, rapaziada. Tchau, tchau.